Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé. Eu sou o Manuel Costa e venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Palavra que está no Salmo 65, no versículos de 1 a 3, que diz assim: A ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem certos milagres e situações na nossa vida que o voto no altar é muito forte e eficiente quando nós fazemos de forma correta. Porém, é melhor não votar do que votar e não cumprir. O voto é uma coisa muito séria, um compromisso com Deus que não deve ser quebrado. Eu sei que nós somos falhos e muitas vezes nós justificamos, né, a quebra de um voto, a quebra de um firmamento com Deus, de um propósito, né? A gente faz e quebra, porque esquece, porque não aguenta, porque não suporta. Eu conheço um pastor que ele abdicou, ele fez um voto de não comer arroz mais o resto da vida dele. E ele tem sobrevivido dessa forma, sabe? Cumprido o voto. Nenhum voto pode quebrar o princípio da palavra e também não pode prejudicar sua família ou pessoas que convivem com você. Então você não pode fazer um voto com Deus, mas um voto que prejudica o seu casamento, prejudica os seus filhos, prejudica as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, porque é uma coisa pessoal, é íntima, é sua e Deus, entre você e Deus. Então, notem que esse pastor, ele fez um voto de não comer mais arroz. A família come, mas ele não come. Então, você não pode sair fazendo voto, primeiro, e não cumprir. Segundo, querer que a sua família cumpra contigo. Não, faz uma coisa pessoal. Davi é muito específico no que ele fala, porque o voto exige renúncia, exige entrega, não é uma brincadeira. Ninguém é obrigado a fazer voto com Deus. A Bíblia não manda você fazer voto explicitamente. Mas assim como nós jejuamos, né, assim como nós firmamos em oração, muitas das vezes as pessoas fazem um voto com Deus e obtêm resultados. Não é uma troca, sabe? É uma entrega, é uma renúncia que você faz em prol de algo, para você alcançar, para sua mente ser aberta. Não que Deus tenha obrigação de dar as coisas. Eu fiz o voto e quero receber. Não é assim. Nós temos que ter um entendimento sobre o voto. Outro dia eu faço um vídeo explicando melhor sobre isso, mas o voto é uma renúncia, uma forma de se entregar a Deus, porque, por exemplo, esse pastor, ele não come arroz. Todas as vezes que tem um almoço, eu garanto que ele se liga em Deus, se liga no Espírito, né? Por causa dessa atitude. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual para lidar com as coisas do Espírito, porque muitos vão criticar, muitos não aceitam esse tipo de coisa, e é por isso que eu falo para você, nós temos que ter o Espírito Santo, aprender a conviver com o Espírito Santo e não ser ignorante nas questões espirituais. Não seja imprudente, pois Deus não se agrada de voto de tolo, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz sobre o voto de tolo. Então não faça aquele voto que você não vai cumprir ou que você vai prejudicar outras pessoas. No versículo 3, Davi reconhece que falhou, mas declara algo poderoso, que Deus perdoa. Quando a gente se arrepende, quando a gente tem entendimento do nosso erro, Deus perdoa realmente. Muitas vezes a igreja crucifica as pessoas, que não fique caindo no mesmo pecado, né? A igreja condena você, mas você não deve ficar caindo no mesmo pecado e sendo perdoado uma vez, duas vezes, três vezes, né? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? E Jesus respondeu para ele: 70 vezes 7.
Mas você não vai ficar levando 70 vezes tapa na cara do seu irmão e ficar perdoando, porque ele tem que aprender. Né? Se nós não aprendemos com o nosso erro, nós nunca vamos ter mudança na nossa vida. Não viva sobre condenação. Sabe? Jesus disse que muitos vão, e Jesus disse àquela mulher, a mulher, aquela que era para ser apedrejada, a prostituta, vai e não peques mais. Então Deus perdoa. Davi está falando que Deus perdoa aqui, mas Deus perdoa desde que você não peque mais, desde que você não continue pecando, porque culpa constante não é humildade, é falta de entendimento da graça de Deus. Sabe, direto você se sente culpado, direto você se vê no mesmo erro. Então eu sei que não é fácil, muitas das vezes a gente não consegue. A palavra diz que é para a gente resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então eu não estou aqui julgando, irmãos, eu estou aqui pregando a palavra, eu estou aqui trazendo um ensinamento. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu faço as coisas de forma perfeita, não. Eu também erro, também sou pecador, como todos somos pecadores, mas eu procuro aprender e eu procuro lutar. E não é uma luta fácil contra o pecado, contra vícios, renunciar a algumas coisas da nossa vida é muito difícil. Então, quando você recebe o perdão, siga em frente, pois ninguém aqui é perfeito neste mundo. Vai embora, recebeu o perdão, fui perdoado. O que nós não podemos é ficar caindo. Devemos nos render a Deus, fugir dos nossos pecados e viver na graça de Jesus Cristo, porque isso traz vida e vida em abundância. E quando você foge do pecado, quando você renuncia os desejos da carne para este mundo, você aumenta a sua confiabilidade, você se torna mais confiável para você mesmo, sabe? Você vê que você é capaz de coisas que você antes achava que não ia conseguir. Eu me libertei de muitos vícios, sabe? Eu me libertei de muitas coisas ruins na minha vida que eu achava que não ia sair, que não tinha como. E hoje eu não sinto falta de nada, mas foi luta, foi entrega, foi oração, foi jejum, foi voto. Eu fiz muitas coisas para me alcançar para me ter uma identidade espiritual. Que nós temos que ter essa identidade espiritual, nós temos que ter uma cara espiritual, nós temos que parecer espiritual. Parecer, que eu digo, à vista, né? Mas nós temos que ser espirituais do fundo. Ninguém é santo pelas suas obras, nós somos santificados pela obra da cruz do Calvário. A graça que é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo, e pela graça nós seremos salvos. Mas temos que lutar, nós temos que vencer os nossos pecados, os nossos erros. Então, quando Davi fala no verso 3 que ele perdoa, que Deus perdoa, é porque Deus entende que a gente se arrependeu. A gente se constrangeu diante da situação que nós estávamos. Por isso, vire a página da sua vida e siga em frente na sua jornada de fé, crendo que Deus vai perdoar, mas você tem que estar melhor a cada dia, você tem que crescer a cada dia, você tem que ter um entendimento aberto a cada dia. Amém? Paz, saúde, prosperidade e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.